Cordiais saudações. Eu sou Elio Bernardo. Falarei sobre drenagem agrícola. Né? Então, sob uma forma de introdução, é importante sabermos que a drenagem é importante na agricultura para a remoção desse excesso de água, porque se a água mantém na planta por bastante tempo, pode causar alguns problemas. Então, é preciso fazer a remoção desse excesso de água. Né? Então, temos mais ou menos aqui a definição de drenagem do ponto de vista agrícola. A drenagem, como eu já havia referenciado, é a remoção do excesso de água e sais do solo. Há uma razão que permite o crescimento normal das culturas. Então, temos também a drenagem adequada, que é a drenagem necessária para se manter uma agricultura rentável. A drenagem natural é aquela que acontece de uma forma natural no campo, sem a necessidade do homem colocar a sua mão. Né? Então, acontece de uma forma natural, essa drenagem. Então, a drenagem artificial, diz drenagem artificial quando o homem coloca suas mãos. Então, no âmbito de construção de canais, de drenagem, pode ser canais naturais, tanto aliás, erodivo, tanto como não erodivo. Então, temos alguns objetivos da drenagem agrícola. Em zonas áridas, tem como principal objetivo a manutenção do equilíbrio salino do solo, né? Por meio de lixiviação e excesso de sais. Em zonas úmidas, tem como objetivo o controle do nível do lençol freático por meio de eliminação do excesso de água. Então, temos mais ou menos aqui algumas classificações, né, da drenagem. Então, pode ser superficial, subterrânea ou pode ser subdrenagem. Temos algumas referências da drenagem deficiente nas propriedades físicas do solo. Então, do ponto de vista de agricultura, do ponto de vista agrícola, o solo é o produto de interpretação e fragmentação de crosta terrestre por meio de processos físicos, químicos e biológicos, sendo, portanto, sistema heterogêneo, trifásico, disperso e poroso. Então, temos mais ou menos algumas fases do solo, temos o sólido, líquido e o estado gasoso, nesse caso na atmosfera do solo. Então, variam continuamente, e dependem das variações do tempo, vegetação e manejo. Então, ainda olhando para aquilo que são as propriedades físicas do solo, afetadas pelo excesso de água. Então, temos a questão da aeração, que é o processo pelo qual gases consumidores ou produtores dentro do perfil do solo são permudados pelos gases da atmosfera externa, sendo assim um processo dinâmico. Então, temos aqui como difusão, fluxo de massa. Então, essa troca de gases que se dá por meio de dois mecanismos denomina-se difusão, que é o movimento dos gases em resposta ao gradiente de pressão parcial ou gradiente de concentração dos gases. Então, temos também o fluxo de massa, que é o movimento de gases em resposta ao gradiente de pressão
total de gases. Bom, do ponto de vista de estrutura, né? A drenagem deficiente, né? Pode alterar a estrutura do solo, a compactação ocasionada pelo tráfego de máquinas e animais, reduz a quantidade de matéria orgânica devido ao pequeno desenvolvimento do sistema reticular. Então, preciso também conhecermos a questão da permeabilidade. Né? Então, em áreas drenais, a variação da umidade provoca rachaduras no solo, maior profundidade no sistema radicular, como também maior atividade microbiana. Então, a textura do solo também é um dos parâmetros também que é preciso conhecer, né? Em áreas com problema de drenagem, tem maior predominância de sílio e argila, em decorrente de, uh, em decorrente de exposições nas estações chuvosas. Bom, aqui temos mais ou menos os efeitos da drenagem deficiente no desenvolvimento da cultura, das culturas, né? A sustentação, a síntese de hormônios e matéria orgânica. Então, na sustentação, é importante saber que os locais com sulfato alto fazem com que as culturas tenham um sistema reticular raso, em síntese de hormônios e matéria orgânica são sintetizados pelas células dos tecidos do sistema reticular. Com drenagem deficiente, os hormônios não são produzidos ou são produzidos deficientemente. Temos também a questão da absorção de água. Né? Então, o excesso, né, de água no solo causa pouco arejamento. Né? Então, reduzindo indiretamente a absorção de água em virtude da diminuição do tamanho do sistema radicular. Né? Então, temos também a absorção, né, minerais. Tanto a acumulação de sais no vácuo das células das raízes quanto o seu transporte para parte aérea. Consome energia que é liberada na respiração anaeróbica. Então, temos mais ou menos aqui um vídeo que ilustra mais ou menos a questão de drenagem, a execução da drenagem. Então, fica mais ou menos assim. Bom, outro parâmetro importante a conhecer é a questão de capilaridade. Né? Em decorrência da precipitação, as camadas superiores do solo perdem a umidade que possa para a atmosfera sob a forma de vapor de ar. Desta maneira, ocorre uma diferença de potencial atricial entre as camadas superiores e inferiores, né, do solo, o que provoca um movimento capilar ascendente de água que detém e tende a igualar os teores de umidade. Então, quando a espessura, né, peculiar do líquido cresce, o efeito relativo da gravidade aumenta até que se alcança um estado de umidade em que supera as forças de atração molecular. Né?
Então, a determinação de capilaridade, nos estudos de salinização, há necessidade de se realizar um balanço de sais, que se contribui como importante fator de salinização por capilaridade. Né? Então, os maiores, né, valores são alcançados em solos fracos, arenosos, em solos de baixa permeabilidade. A velocidade capilar é menor devido a maior porcentagem de poros pequenos. Né? As saudações, colegas e docentes. Eu vou dar continuidade com a apresentação. Aqui. Vou falar sobre essa tabela aqui de valores, como estão a ver aqui, de valores máximos de velocidade capilar. A tabela apresenta os dados equivalentes da velocidade capilar máxima. Ou seja, aqui ocorreria em condições ótimas de umidade, evaporação, etc. A partir desses dados aqui é possível estimar a contribuição do lençol freático, como podemos ver aqui, para a zona radicular. Então, aqui, vamos nessa tabela aqui, como aqui apresenta a tabela, temos aqui a profundidade, temos na tabela aqui a profundidade do lençol freático, aqui apresento, temos aqui o solo, né, argiloso, ou franco-argiloso daqui, e temos aqui nosso solo franco e o franco arenoso, e temos aqui o nosso arenoso moderado, como pode ver aqui. Ok. Geralmente, para estes cálculos, é tomado o período do ano 1. O período de ano 1, a sua estimativa é feita por meio da equação, que é essa aqui, nosso G. Os nossos Gs aqui, como podemos ver aqui na legenda, o G representa a contribuição da água do lençol freático, e o nosso G1, contribuição da água do lençol freático durante a temporada com a irrigação. E temos aqui nosso G2, que representa a contribuição de água do lençol freático durante a temporada sem irrigação. Temos aqui um exemplo de determinação do G. Logo após a irrigação, o solo tem o seu teor de umidade dependendo da capacidade do campo. Vamos ver lá. Aqui, continuando, devido à evapotranspiração, a umidade decresce, e quando é alcançado um determinado valor, umidade crítica ou ponto crítico, novamente é procedida a irrigação. Desta forma, o teor de umidade entre duas irrigações é variável, e como a exceção capilar depende do teor de umidade do solo, também varia o exemplo a seguir. Aqui temos aqui os nossos dados básicos, que é o tipo do solo franco, capacidade do campo 32%, que está em volume, o ponto de murchamento 20% que está em volume, a profundidade efetiva do sistema radicular da cultura 60 centímetros, a profundidade média do lençol freático entre duas irrigações sucessivas está em 110 centímetros. Vamos adiante. O critério de suplementação de água ao solo irriga-se a todas as vezes que houver consumo de 1/3 de água disponível do solo. Período de irrigação, 8 meses. Temos aqui a resolução do exercício, né? A estimativa do G1. No momento da irrigação, o teor de umidade do solo será. Temos aqui, nosso T é igual a 32 menos
20%, aqueles 32% em volume menos os 20% de volume. Estamos aqui ao nosso 12% que está em volume. E vamos fazer o nosso 1/3 do AD, né, nesse caso. Aqui vamos multiplicar e obtivemos aqui os nossos 4%. Temos aqui o nosso U. Vamos levar aquele nosso valor inicial de 32%. Né? Vamos subtrair com a nossa percentagem do resultante do nosso 1/3 do AD. E vamos aqui obter 28%. E a distância entre a zona radicular e o lençol freático será de D, D 110, menos os nossos 60 centímetros. E aí ficam os nossos 50 centímetros, quis dizer, aliás. Vamos adiante. Estamos aí, de acordo com esta tabela, aquela tabela que nós tínhamos lá de velocidade máxima, o valor de exceção capilar é de 3 milímetros por dia, né? Nosso 3 milímetros por dia, que é a velocidade máxima. Temos aqui a nossa velocidade capilar no momento de irrigação. Aqui está. Temos aqui o nosso 3 menos 3 vezes a nossa percentagem de 28, que é o nosso D, sobre o nosso 32%, é igual a, vai resultar em 0,38 milímetros por dia, que é a nossa velocidade máxima. É importante observar que entre duas irrigações a velocidade capilar vai aumentando desde o valor 0 até o valor 0,38 milímetros por dia. No momento da aproximação da irrigação, seu valor médio será, aqui está, vamos fazer o nosso 0, mais a nossa resultante da velocidade máxima sobre 2, que vai resultar em 0,19 milímetros por dia. Continuando, aqui temos como o período de irrigação correspondente a 8 meses. Teremos nosso G1 aqui será igual a 0,19 vezes 240, que vai resultar nos 45,6 milímetros. A estimativa de G2 para a época de chuvas foi constatado e a profundidade média do lençol freático era de 135 centímetros. Logo, a distância entre a zona radicular e o lençol freático será o nosso D aqui, 135 centímetros daqui, menos os 60 centímetros, que vai resultar nos 65 centímetros. De acordo com a tabela 4, a seção capilar é de 1 milímetros por dia. Normalmente, no período sem irrigações, adota-se como velocidade média 1/3 da máxima. Assim, teremos a velocidade média é igual a 1 vezes 1/3, que vai resultar no nosso 1/3 milímetros por dia. Temos aqui como número de dias sem irrigação é de 4 meses. O valor de G2 será o nosso 120 vezes os nossos 1/3, né? Que vão resultar no nosso 40 milímetros. Finalmente, o valor de G será, aqui já temos a fórmula aqui, o nosso G1 vai ser 45,6 mais nosso 40 do G2, que vai resultar nos 85,6 milímetros. Vamos agora no estudo de permeabilidade dos solos. O solo é constituído por uma fase sólida
uma líquida e outra gasosa. A sólida é formada pelos constituintes sólidos do solo e é relativamente estática. E as fases líquidas e gasosas são extremamente dinâmicas e inversamente proporcionais. Isto é, à medida que aumenta o conteúdo de umidade, diminui o de gases, né, do solo, vice-versa. Os percentuais equivalentes às fases gasosas e líquidas dependem da porosidade total do solo. Desse modo, conhecendo-se a porosidade, é possível ter uma estimativa das condições de aeração e umidade do solo por meio da equação 2. Aqui está. O nosso PT é igual a 1 menos o nosso sigma AP sobre o nosso sigma real vezes o nosso C. O nosso PT, velocidade, é representado em percentagem, né? É a porosidade total do solo. Nosso AP é a massa específica aparente do solo, que é representada em gramas por centímetros cúbicos, e temos o nosso real, nosso sigma real é representado da massa específica real do solo, representado também por gramas por centímetros cúbicos. O espaço ocupado pelo ar, o espaço aéreo, é estimado pela equação 3. Aqui está. Nosso EA é igual a nosso PT menos o nosso θ sobre 100. Nosso EA é espaço aéreo, que também é representado em percentagem. O nosso θ é a umidade volumétrica do solo, também é representado em percentagem. De modo geral, o espaço aéreo adequado para a maioria das culturas situa-se em torno de 10%. Temos aqui a nossa propriedade física do solo de maior importância em estudo de drenagem é a sua permeabilidade, que é definida como sendo a maior ou menor facilidade com que o solo se deixa atravessar pela água e pelos gases. Quantitativamente, a permeabilidade do solo é determinada sobre dois aspectos, em termos de velocidade de infiltração, e temos a nossa condutividade hidráulica. A nossa velocidade de infiltração, se considera a passagem de água da superfície para o seu interior no sentido vertical. E a nossa condutividade hidráulica se considera o movimento da água no interior do solo em todos os sentidos e direções. Aqui vamos continuar a quantificação da condutividade hidráulica. Pode ser feita por uma série de métodos, tanto de campo como de laboratório. Dentre esses métodos, os principais são os seguintes. Temos aqui a nossa estimativa pela composição granulométrica do solo, pela contribuição de tamanho de poros do solo. Temos a utilização de permeâmetro de carga constante, temos a utilização de permeâmetro de carga variável, temos o método de tubo duplo, e temos o método de poço-furo tratado. Temos o método de pisiométrico, método de 2 poços, método dos 4 poços, e temos o método do poço seco. Certo. E temos aqui o método de descarga de poços profundos, o método dos cilindros infiltrômetros, que são por meio de dados de velocidade.
de filtração. Aqui, de todos esses métodos citados, vamos dar em destaque dois de laboratórios: permeâmetro de carga constante e a carga variável, e o método de campo do poço ou furo do trato. Vamos começar pelo método de permeâmetro de carga constante, utilizado para a estimativa da condutividade hidráulica em solos com alta permeabilidade, que são solos arenosos. A amostra do solo a ser analisado deve ser a medida deve ser na medida do possível, indeformada, pois estamos extrapolando o nível de campo, uma determinação executada em laboratórios. Temos aqui a estimativa da condutividade hidráulica, é feita por meio da equação. Essa equação aqui de kappa é igual a Q, que é a nossa vazão, vezes L, que é a nossa altura da amostra de solo de permeâmetro, o nosso A, que é a secção transversal do cilindro, e temos vezes o nosso comprimento, adicionando o nosso H. O nosso H, que é a lâmina da água sobre a amostra. Nosso K é a condutividade hidráulica do solo. Temos aqui esse esquema que vem aqui mostrado. É o esquema de um permeâmetro de carga constante, né? Que aqui vem o nosso solo aqui, nosso sifão vem daqui assim. Temos aqui essa direção, temos aqui a nossa fonte aqui, a nossa alimentação da água de altura constante, está aqui localizado aqui nessa parte, nosso vertedouro. Temos aqui o prolongamento do cilindro, aqui nesse caso. Temos aqui a banda de borracha, temos aqui o nosso cilindro, que é esse aqui, temos aqui a nossa chave, né, pneu também aqui. E por fim, vou dar a palavra para o meu colega, ele vai continuar a apresentação. Saudações, colegas. Eu também sou um dos elementos da empresa e vou continuar a abordar sobre esse tema interessante que é a drenagem agrícola. Então, quanto ao método permeâmetro de carga variável, ele é utilizado para a estimativa da condutividade hidráulica. Então, ele é utilizado em solos com baixa permeabilidade, ou seja, um solo argiloso. Então, o esquema desse equipamento ele é utilizado, vamos mostrar na figura a seguir, vamos mostrar no slide a seguir aqui. E de acordo com essa figura, nós temos o quê? Temos o L, que corresponde à altura da amostra do solo, do permeâmetro. Temos a área, também do tubo de alimentação. Temos a altura H inicial da água do tubo. E temos também a altura final da água no tubo. Temos a área de permeâmetro contendo a amostra. Temos o tempo de duração de altura 0 até a altura 1. E dessa forma também temos que a equação da velocidade que equivale à velocidade 1, que é igual à velocidade 2. Então, em que o V1, o V1 representa o volume equivalente ao rebaixamento da água no tubo e o V2 o volume voluntário do recipiente. Então, podemos expressar esses volumes sendo a derivada do volume 1, que é igual à aceleração, vezes a área, aliás, ser a área vezes já a variação da altura. E a derivada do volume 2, que é a caudal, vezes a variação do tempo. Temos aí um esquema do permeâmetro de carga variável, como podem ver. Aí podem ver aqui a altura inicial, onde está localizada. Temos aqui a altura final também. Então,
A condutividade hidráulica ela pode ser estimada pela equação 5, como podem ver aqui, que a condutividade hidráulica que é o comprimento vezes a área vezes o logado natural da altura zero sobre a altura 1 e sobre a área vezes o tempo. Quanto ao método de furo, de trade ou de poço de Auschwitz, ele é utilizado para estimar a condutividade hidráulica no campo. E na presença de lençol freático, ele é adequado para solos homogêneos, não estratificados, e também solos altamente estratificados, onde não tem condições de estimar a condutividade hidráulica em cada camada. Então, essa metodologia de aplicação, para aplicação do método é a seguinte: ela faz-se um poço no solo com um diâmetro de 8 centímetros. Então, utilizando-se um trado até que o nível do lençol freático seja ultrapassado, como um nível também que um pouco além da provável profundidade de instalação dos futuros drenos, como podemos ver na figura 3, que vai ser abordada no slide a seguir. Então, após a abertura do poço, espera-se mais ou menos 24 horas para que haja restabelecimento do nível do lençol freático em seu interior. E a profundidade da água no interior do poço, ou seja, o espelho da água, até o fundo deve ser de ordem 5 a 10 vezes o seu diâmetro, de 40 a 80 centímetros. Então, por meio de uma bomba manual, começamos a retirar a água do poço até que se verifique um pequeno nível em seu fundo. Então, após esta operação, começaremos a anotar a intervalos de tempos constantes de 5, 10, 20, até 15, até 20 segundos, etc. Pode ser mais. Okay? E a recuperação do nível do lençol freático, ou seja, registramos a cada intervalo de tempo o quanto o nível se levará dentro do poço. Então, os tempos são tomados utilizando o cronômetro e para alturas pode-se também usar uma régua graduada ou mesmo uma pontalinômetro. Temos aqui então a figura de um poço com os parâmetros para a estimativa da condutividade hidráulica. Como podem ver aí temos a distância de YN, Y2, Y1 e YZ. Também temos ali a profundidade que é representada por H e o nível de lençol freático. E temos a camada impermeável também. E temos aí o S. Então, no ensaio, eles são medidos vários incrementos de altura, o Y para determinar os incrementos de tempo. Então, no princípio, a velocidade de recuperação é grande e à medida que o nível da água vai aumentando, a velocidade diminui. Então, no início do ensaio, a relação da altura e o tempo é aproximadamente linear, mas rapidamente a sua variação ela torna-se aleatória e o limite de confiabilidade do método corresponde à seguinte relação, que é a altura, que é 3 quartos da altura zero, em que o YN representa a altura última leitura referente à distância entre a superfície freática e o nível de água dentro do poço, figura 3. Né? E o YZ representa a primeira leitura efetuada. Para a estimativa da continuidade hidráulica, foram propostas várias fórmulas empíricas, vamos destacar a de Ernest, que tem as seguintes fórmulas. Para um solo homogêneo e a camada impermeável muito abaixo do poço, o S maior que 0,5 abaixo dessa equação que podem ver aqui, que a condutividade, que é 4.000 sobre a altura, a distância mais 20 vezes o R vezes 2 vezes mais R mais y sobre h vezes v ao quadrado sobre y vezes a delta y sobre delta t, em que o K representa a condutividade hidráulica do solo, H a distância entre o nível do solo freático e o fundo do poço, R o raio do poço, Y a distância do nível de água no solo freático, a cada intervalo de medição em centímetros, e o Y também temos a variação do nível de água no poço em intervalo de tempo, leitura anterior menos leitura atual. E T, intervalo de tempo a cada medição da altura.
E para que essa equação tenha uma boa aproximação, é necessário que as seguintes condições sejam atendidas, que o R ele tem que ser maior que 3 e menor que 7 centímetros, enquanto que H tem que ser maior que 20 e menor que 100 centímetros. O Y tem que ser maior que 0,2H. E para um solo homogêneo, no fundo, que possa apoiar sobre a camada impermeável, utiliza essa equação C, que aqui podem ver. E para que essa equação tenha boa aproximação, então estamos a repetir. Então, aqui vou apresentar um exemplo com o objetivo de determinar a condutividade hidráulica de um solo. Foi escolhido o método do poço para tanto as seguintes dados foram levantados. Área do poço, 4 centímetros. Distância do fundo do poço, dimensão freática, 0,5. Primeira leitura efetuada, 0,36. Depois do fundo do poço não atingiu a camada impermeável. Então, temos os valores registrados. Então, como podem ver, o texto será encerrado em apenas 60 segundos, pois foi verificado que o Y 0,86 centímetros, o Y maior que 3,4 cm, que dá mais ou menos 27 centímetros. Então, de acordo com a tabela, também podemos verificar que o Y deu 27,5 centímetros. Então, para estimar a condutividade hidráulica, vamos aplicar a forma de Henry para esse maior que 0,5H. Então, temos aqui o K, essa fórmula aqui, aplicamos, só substituímos os valores, encontramos o Y como resultado. Antes de aplicar a fórmula, temos que calcular o Y, que é a distância. Então, tendo a distância, temos aqui como resultado 31,75 centímetros. E como K, então, tendo isso, podemos calcular o K. E o K aqui vamos encontrar, calculando, substituindo esses valores, vamos encontrar 1,38 metros cúbicos por dia. Então, como conclusão, a drenagem agrícola desempenha um papel muito fundamental na sustentabilidade produtiva dos solos, especialmente em regiões onde o excesso de água limita o movimento urbano das culturas. Então, um sistema de drenagem bem dimensionado permite controlar o nível freático, pode evitar encharcamentos, melhorar a reação do solo, criando condições mais favoráveis ao crescimento radicular. Além disso, também contribui para a redução de compactação, facilitando a mecanização agrícola e aumentando a eficiência da ocupação, já que os nutrientes deixam de ser lixiviados em excesso. Temos aqui as referências bibliográficas e por aqui vamos fechar nossa apresentação em continuação do outro dia. Obrigado pela atenção.